Eu sou Rica Aline e estou aqui para que hoje juntos nós possamos ter a nossa primeira aula remota de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um gênero textual muito legal, o conto. E aí, vocês lembram o que é conto? Quais são as suas principais características, a sua estrutura? Hein? Lembram? Eu não acredito! Não lembram? Calma, eu vou revisar tudo para vocês. O conto é um gênero textual muito comum em nosso país e ele consiste em uma narrativa que, em geral, apresenta apenas um conflito, certo? O conto, ele apresenta 5 características principais. Vamos ver cada uma delas agora. A primeira característica é possuir um espaço delimitado. E o que seria esse espaço delimitado? Por se tratar de um gênero textual curto que apresenta uma história breve, não há necessidade de ter muitos espaços. Então, geralmente, os contos contam histórias que ocorrem em uma casa, em uma escola, em um parque, em um espaço muito pequeno. Entenderam? A segunda característica é o tempo marcado. Isso quer dizer que é possível saber o tempo em que a história acontece. Existem 2 tipos de tempo, o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico é quando os acontecimentos narrados de um conto seguem uma sequência normal, ou seja, de horas, dias, semanas, anos e assim sucessivamente. Já o tempo cronológico é quando os acontecimentos não seguem uma sequência normal. Eles vão acontecendo de acordo com a imaginação do narrador ou do personagem. A terceira característica do conto é ter a presença de narrador, que é quem conta a história. O narrador pode ser de 3 tipos. Narrador-personagem, que é aquele que conta e participa da história. O narrador-observador, que é aquele que narra a história, só conta, mas não participa. E temos o terceiro tipo, que é o narrador onisciente, que é aquele narrador que conta a história, mas ele conta a história de um jeito muito diferente, porque ele conhece todos os personagens, ele conhece os sentimentos, os pensamentos dos personagens, ele sabe tudo o que acontece. Por isso que nós dizemos que ele é onisciente, porque ele conhece, ele sabe de tudo. A quarta característica do conto é possuir poucos personagens, pois, por se tratar de uma história curta e breve, como eu já mencionei, não podemos incluir muitos personagens nela, porque senão a gente vai acabar tendo que falar de todos os personagens e essa história vai passar de uma narrativa curta para uma narrativa muito longa, o que não é uma característica do gênero textual conto. E por fim, a quinta característica do conto é a presença de um enredo, ou seja, um problema ou uma situação que dá origem a todos os acontecimentos que serão narrados durante a história. Agora vamos para a estrutura do conto. A estrutura do conto está dividida em 4 partes. A primeira delas é a introdução. É na introdução onde vai ocorrer inicialmente uma ambientação do tempo, do espaço, dos personagens, do enredo. Ou seja, é na introdução que a gente vai ter uma noção do que irá acontecer, dos personagens que farão parte desta narrativa, do tempo, do espaço. A gente vai ter assim uma prévia do que vem por aí. A segunda parte da estrutura do conto é o desenvolvimento. É nesta parte onde os acontecimentos que estão relacionados com o problema ou a situação apresentados na introdução se desenrolam. É no desenvolvimento onde tudo acontece. A terceira parte da estrutura do conto é o clímax. O clímax é o momento de maior tensão da história. E por fim, nós temos a quarta parte, que é o desfecho. É no desfecho onde ocorre o encerramento da narrativa. Então, meus amores, depois de juntinhos podermos relembrar o conceito de conto, as suas principais características e as partes que compõem a estrutura deste gênero textual tão maravilhoso, eu vou ficando por aqui e me despeço de vocês com muito carinho e
Já estou ansiosa para a próxima aula. Um beijão e até lá!